Muito bem, eu recebo aqui em nossos estúdios o pré-candidato a vereador pela cidade de Santo André e também médico, Dr. Renato Lemos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço o convite, mais essa oportunidade para estar aqui com você, esclarecendo dúvidas, conversando, dialogando com a comunidade, com seus ouvintes. Pois é, ontem foi o último dia que comentaristas poderiam participar de programas jornalísticos de rádio e televisão. A gente começa então essa série de entrevistas. Hoje pela manhã nós já recebemos um pré-candidato aqui no programa Guardiã do Tempo, também aqui do município de Santo André, mas agora o assunto é saúde. O que um médico deseja fazer na Câmara Municipal de Santo André? Olha, Gabriela, eu como médico de família e comunidade, que convivo diariamente com as realidades de saúde da população, com as necessidades de saúde, principalmente na área do SUS, onde eu tenho mais de 10 anos de atuação, onde eu fiz a minha residência médica. Na verdade, eu não fiz aqui em Santo André, fiz no Rio de Janeiro e acabei voltando para cá. Tenho observado que é muito importante a saúde na vida do cidadão e que o vereador, como um fiscal, como um propositivo de leis, de emendas, tem muito a contribuir para a área da saúde, principalmente para a área da saúde pública, que é o Sistema Único de Saúde nosso. Principalmente na área, a gente vê assim, por exemplo, as redes de estratégia de saúde da família, aqui em Santo André, a cobertura, o ideal seria uma cobertura de 100%. Por exemplo, em Florianópolis já tem 100% de cobertura, Rio de Janeiro chega a mais de 70%, algumas cidades aqui da região inclusive já tem um progresso maior, por exemplo, São Bernardo do Campo, existe até um programa de residência médica em medicina de família e comunidade que tem essa cobertura. E só para explicar um pouquinho, essa cobertura de estratégia de saúde da família, ela dá mais resposta às necessidades de saúde da população, ela tem um perfil de acompanhamento longitudinal. O que é isso? O médico acompanha durante a vida daquela família, durante a vida daquele paciente, de todas as pessoas daquela família, aquela pessoa. Então ele não é um médico especialista apenas em um órgão, ou em um sistema, ou um conjunto de doenças. Ele é um médico especialista em pessoa, é um médico especialista em saúde, em promover a saúde, em fazer atividades de cura também e de reabilitação. E eu, como candidato a pré-vereador, eu busco construir, junto com o colegiado de pré-candidatos, ou de candidatos ou de vereadores na Câmara, uma saúde pública mais humana em Santo André. Você é nascido aqui no município de Santo André? Eu sou nascido em Santo André, mas eu morava em Mauá. Com 4 meses eu vim morar em Santo André. Eu sou do bairro Centreville, que é uma ocupação de casas populares. Conheço Centreville. Minha mãe e meu pai foram da direção da primeira diretoria da ocupação. Meu pai foi o presidente da Associação dos Moradores, o primeiro presidente por ata, e minha mãe foi secretária-geral, ela que lavrou a primeira ata da primeira reunião da Associação dos Moradores em 1982. Eu cheguei no Centreville, eu tinha 4 meses de idade. Então, Centreville não tinha, as casas não tinham muros, as ruas não tinham postes, as casas não tinham água. Então, tem uma história muito bonita, que já é uma história à parte, que a gente pode conversar outro dia. Mas agora os moradores têm título de propriedade, têm escritura. Exatamente, através da Associação dos Moradores do Centreville. Aqui a minha mãe ainda faz parte da direção. Na verdade, ela saiu por um bom tempo e agora ela foi reconvidada a participar na nova eleição da associação. Domingo a gente conseguiu as escrituras através de uma proposta, de uma emenda de lei de 2017, que ainda foi do Ministério do governo do Michel Temer. Então agora começam a sair os registros das escrituras de algumas casas dos moradores do Centreville. Saíram 110 escrituras e nas próximas semanas deve sair mais 110. E depois disso os moradores vão poder entrar com ação por jurisprudência, porque essa ação que a gente recebeu, a escritura, foi uma ação coletiva com o advogado, que a gente buscou com a associação, todo mundo foi convidado a participar, mas nem todos puderam. Mas como algumas pessoas já estão recebendo a escritura, outras pessoas também terão esse direito. Você até pode convidar aí o presidente da associação, que é meu amigo, o Marcelo Buraco, para esclarecer melhor como é que foi essa luta toda para a escritura. É bem bonita essa história. Me fala mais um pouquinho sobre ser médico da família. Quando a gente escuta isso, ser um médico da família é uma coisa muito antiga, né? As famílias mais tradicionais, famílias mais antigas que falavam, fulano é o médico da família. Como é atuar nas comunidades como médico da família? O médico de família e comunidade, ele é só para explicar um pouquinho para quem não sabe, essa confusão todo mundo tem, viu,
Gabriela. Inclusive, na minha família, as pessoas pensam, você não vai fazer uma especialidade? Você não vai fazer uma residência? Então, só para explicar, o médico de família e comunidade é o médico que fez os 6 anos de medicina, se graduou, tem o bacharel em medicina, é o que a gente chamaria de clínico geral, certo? O médico de família e comunidade é o médico que, depois dessa formação, fez um processo de seleção, processo seletivo por alguma universidade, alguma secretaria de saúde, para fazer a residência em medicina de família e comunidade, que é uma carga horária extensa, como qualquer outra residência, de 60 horas semanais, de treinamento e serviço, onde ele aprende a usar ferramentas específicas para trabalhar, ferramentas como a comunicação médico-paciente, ferramentas para entender os problemas familiares, ferramenta para entender os problemas de uma comunidade e para fazer uma ação direta. Esse médico de família e comunidade histórico que você traz, Gabriele, ele realmente tem um papel importante, e a medicina de família e comunidade resgata esse papel, mas ela traz junto a isso o uso de evidências científicas na sua prática médica. O que é isso? Não vale apenas a opinião do profissional, a experiência ou a expertise do profissional, do médico de família. Nós, médicos de famílias, precisamos ter como orientador da nossa prática, da nossa ação, a evidência científica através de estudos randomizados, estudos com critérios, com grandes populações, para a gente propor alguma intervenção. Porque muitas vezes também existe o que a gente chama de prevenção quaternária. É melhor não tomar uma intervenção, não fazer uma ação que a gente vê que não tem benefícios para aquela pessoa, que não vai trazer benefícios para a saúde numa relação custo-benefício. Então, para isso, a gente tem os níveis de evidências e os níveis de recomendação, que são A, B, C e D. Então, cada grau de evidência e de recomendação, ela coloca a gente numa decisão que a gente deve tomar. Então, pequenas medidas, por exemplo, tirar o sal da alimentação para a pessoa que tem risco de diabetes ou de hipertensão, ou para a pessoa que tem diabetes. A questão dos doces, dos açúcares, é uma medida que tem evidência científica. Então, por isso, a gente sempre que a gente pode fazer essas orientações, essas recomendações, a gente vai fazer para os nossos pacientes. Não só para aqueles que já têm a doença, mas para aqueles também que têm um risco de desenvolver alguma condição de hipertensão, de diabetes. Isso é só um exemplo rápido para ter uma ideia básica, tá bom? E esse tipo de projeto, isso que você já faz, você pretende implementar caso você seja vereador de Santo André? Exatamente. Uma das minhas propostas é que a gente vê que funciona e que dá muito certo, tem uma resposta muito boa da população e que já existe. Eu fui preceptor do programa de residência em medicina de família e comunidade. O que é o preceptor? O preceptor é como se fosse o professor desses médicos que estão se formando na especialidade. Então, eu fui preceptor, atuei em São Bernardo do Campo, que tem esse programa, uma cidade aqui do lado, uma cidade tão grande quanto Santo André, que tem o mesmo potencial, a mesma capacidade, e esse programa já existe lá, acho que há mais de 7 anos, se eu não me engano, e tem dado muito certo, tem gerado muitos frutos. Porque o que acontece? Quando você coloca um programa de residência em medicina de família e comunidade, você qualifica o médico que está na rede, que está na ponta, que está na atenção. Quando você qualifica ele, ele usa melhor os recursos que ele tem à disposição. Solicitação de exame, prescrição de medicamentos. E isso consegue fazer com que o paciente ali na unidade básica de saúde tenha resposta, ou tenha, como a gente pode dizer, o paciente na ponta, ele vai ter diretamente o tratamento que ele precisa. Ele não vai precisar ser reencaminhado para outro serviço, o que pode também gerar mais custos. E outra coisa é que boa parte dos médicos de família que vão fazer o programa de residência vem de outros estados e de outros municípios. E com o programa de saúde atraente, com o programa de residência, a tendência é que eles fiquem naquela unidade básica de saúde, já que eles são especialistas em médico de família, fizeram a residência lá, muitos deles querem ficar ali e continuar fazendo o cuidado daquela população. Então ele cria uma relação, um vínculo com aquela comunidade, fazendo visitas na casa dos pacientes, cuidando daquela família como um todo, fazendo o cuidado pré-natal da mulher gestante, ou a puericultura do filhinho dessa mulher, ou atenção à saúde do idoso, seja qual for a atenção, aquele médico de família e comunidade vai estar preparado. Inclusive para situações de conflitos familiares, situações de violência doméstica, o médico de família ele tem uma ação que sobrepassa a questão apenas biomédica. Então ele vai para uma questão mais humana, mais sensível do cuidado. Doutor, você gosta de gente?
Eu amo gente, tanto é que eu escolhi fazer medicina de família e comunidade, né? Porque a medicina de família e comunidade, ela lida diretamente com gente. Existem algumas áreas da medicina, a medicina patológica, ou mesmo algumas áreas que vai direto mais na estatística, na pesquisa, que também tem relação com gente, que não quer dizer que não gostam de gente, mas a medicina de família e comunidade, ela tem essa pegada mais próxima das pessoas, é mais humana, do tocar, do olhar. Agora com a Covid-19 a gente não pode encostar, tem que usar máscara, não pode ver os gestos que a gente fala, a comunicação não verbal, essa linguagem toda, mas o que me trouxe para a medicina de família e comunidade é justamente gostar de gente e querer entrar na casa das pessoas e falar com as pessoas e ajudar com que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Mas ser vereador, fiscalizar o Poder Executivo não é só cuidar de saúde. Quais as outras plataformas? O que você pensa para a sua cidade? O que você pensa para Santo André? Bom, Santo André é uma cidade grande, uma cidade que já tem mais de 700 mil habitantes, quase chegando a 1 milhão de habitantes. E a gente vê que em Santo André existe focos vamos dizer, de diferença social muito grande. A gente tem uma desigualdade social muito grande. A gente tem a região do bairro Jardim, a região do bairro Campestre, onde existe um nível de vida alto, uma qualidade de vida alta, onde muitas pessoas não utilizam os recursos de saúde ou recursos públicos de educação, por exemplo, mas a gente também tem bairros como o Jardim Santo André, a gente tem bairros como Jardim Ipanema, Jardim Cristiane, que tem uma grande população, o próprio Centreville, que tem uma grande população que carece de recursos, que carece de assistência. Então a gente busca para Santo André uma cidade mais humana, uma cidade mais igual e também uma cidade com alto potencial que Santo André tem industrial, com a carga de empregos, que a gente precisa desenvolver a questão dos empregos, da tecnologia aqui em Santo André, mas de uma maneira sustentável sempre que possível, melhorando a questão do transporte público para essa população que precisa sair de casa para ir trabalhar. Então, basicamente, é fazer uma fiscalização onde a gente consiga dar um olhar especial para quem mais precisa, que é uma grande parte da população, sem deixar de cuidar também do microempreendedor, do empresariado, desse pessoal que vai cuidar também de fazer o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento dos empregos na cidade. Doutor, você sabe como funciona o sistema legislativo aqui do município? Eu tenho alguma ideia, eu tenho participado observado algumas conversas, algumas reuniões, então a gente tem o entendimento que o vereador ele vai precisar fazer ali uma aliança com outros vereadores para aprovar algumas medidas e para fazer a fiscalização de medidas que o prefeito está trazendo as propostas, fazer uma discussão ampla com a comunidade, levando a população também para esse mandato popular, para estar dialogando com as decisões do município. Doutor Renato Lemos, para você que acompanha a nossa rádio, você está ouvindo a Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Agora o Guardian Health falando um pouquinho de saúde versus política, é nosso especial de eleições 2020. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Música e informação na palma da sua mão, esse é o Guardian Health. Hoje, especial eleições, eu recebo aqui em nossos estúdios o Dr. Renato Lemos, ele que é pré-candidato a vereador na cidade de Santo André pelo partido PCdoB. Por que a escolha do partido, doutor? Na verdade, meus pais já são do PCdoB e a primeira ocupação que a gente colocou lá do Centreville, em 1982, foi dirigida pelo PCdoB, então eu tenho um vínculo de história muito grande, além de pais, tios e família. E eu me envolvi pela questão do Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, principalmente pela essa questão da importância de humanizar a questão da sociedade. Então, assim, a gente tem uma sociedade que vive contradições muito grandes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de oportunidades, do ponto de vista de acesso, e o PCdoB faz parte desse campo de esquerda que busca o desenvolvimento econômico, que busca o desenvolvimento social, sempre trazendo para frente a população e o povo como protagonista da sua história e do seu conhecimento. Então, por isso, hoje, e eu sou filiado
liderado o PCdoB desde o meu movimento estudantil da União da Juventude Socialista, fiz parte da UMES aqui de Santo André e também participei da construção do primeiro Grêmio Estudantil da Escola 16 de Julho, que é a escola que leva o dia da ocupação do Centreville, que é lá no Centreville mesmo. Então tem toda uma história de relação com esse partido. Muito bem. E qual é a cidade do futuro que você gostaria? Olha, a cidade do futuro é a cidade onde existam oportunidades iguais, oportunidades de emprego, oportunidades de educação, oportunidade de saúde para toda a população de Santo André. Que a gente vê que ainda não existe essa oportunidade igual. Então, quando você sai de níveis diferentes de arrancada, você com certeza vai ter essa desigualdade lá na ponta. Então, com uma educação de qualidade, gratuita, desde o ensino fundamental, básico, até o ensino superior, e com uma saúde de qualidade, que a pessoa possa ter garantia de que vai ser bem atendido, de que vai conseguir acesso ao profissional que ele precisa ter acesso para cuidar da sua saúde, assim como aos exames, assim como os medicamentos na farmácia popular de forma gratuita, e também que ele vai poder ter um desenvolvimento profissional na área que ele deseja ter de uma forma mais justa, com uma disputa mais igualitária, que a gente sabe que hoje não é assim. Além disso, uma cidade sustentável, que consiga ser inteligente nas suas decisões, na sua gestão, que tenha um desenvolvimento com uma relação com o meio ambiente, uma relação próxima, que a gente está vendo que a própria Covid-19 é consequência disso e está aflorando muito mais isso. Com uma segurança pública que a gente entenda que seja uma polícia mais humanizada, não uma polícia de extermínio da população negra na juventude, né? Uma polícia que tenha os modos de diálogo, por exemplo, a UPP, que teve um exemplo no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, ficou mais de 5 anos, você tem um homicídio lá da polícia, depois caiu aquele projeto, mas a gente tem que resgatar essa segurança pública com diálogo com a população e com respeito às comunidades, principalmente das periferias. E para a gente encerrar, doutor, eu queria que você falasse, em tempos de pandemia, qual a sua avaliação dos recursos públicos, recursos financeiros que as prefeituras vêm recebendo em meio à pandemia e utilizando para aplicar no combate ao coronavírus? Eu penso que enquanto a gente não tem vacina, a gente não tem uma resposta de quando a gente vai voltar a essa normalidade. E mesmo quando a gente tiver vacina, como é que a gente vai aplicar esse novo comum, essa nova normalidade? Do ponto de vista de recursos, eu penso que a gestão dentro dos exames de teste rápido, como o RT-PCR, por exemplo, e o teste rápido, são essenciais. Então, o fluxo e os protocolos de uso desses testes para a gente usar, que são exames caros, a média do exame custa uns R$300, eu acho que esses recursos eles podem ser usados para a gente fazer um protocolo mais sério e mais orientado. Como seria isso? Cada paciente que tem suspeita da Covid-19 faria o teste. Caso o teste fosse positivo, a gente buscaria 5 novas pessoas de contato desse paciente e faria o teste. E caso uma pessoa dessas teria positivo, a gente faria mais 5 pessoas. Por quê? Porque fazendo isso a gente vai encontrar maior número de pessoas que têm a doença e a gente vai conseguir isolar elas na sua casa, fazendo as medidas de contenção, para a gente poder ter essa abertura consciente tanto do comércio, da educação da escola. Então acho que esse investimento ele precisa ser muito utilizado em testes para mais população, não apenas para as pessoas que fazem o serviço essencial, mas para toda a população que tenha realmente a necessidade. Muito bem, doutor Renato Lemos, médico da família, especialista, pré-candidato vereador de Santo André, pelo PCdoB, participando aqui conosco. Para a gente encerrar, eu gostaria das suas considerações finais. Bom, Gabriele, mais uma vez eu queria agradecer muito a oportunidade de estar colocando para vocês só um pouquinho do nosso pré-projeto, porque esse projeto está sendo construído ainda com a população, com os moradores nos mais diversos bairros aqui de Santo André, em todos os bairros que quiserem convidar a gente para fazer uma reunião, para fazer uma conversa, para preparar a nossa plataforma de governo e também das categorias profissionais, da área da assistência social, por exemplo, da área da educação. A gente quer trazer um escopo
propostas nesse projeto que sejam construídos com vocês, com a população de Santo André, junto, para a gente levar lá para o Congresso e estar defendendo junto, levar a população para lá, para fazer pressão também no prefeito nas decisões que competem para nós. A gente teria muito mais coisas para trazer aqui, do ponto de vista de análise da prefeitura atual, do ponto de vista de investimento dos recursos, das prioridades que está tendo, mas eu acho que já deu para dar uma iniciada, talvez a gente volte em algum outro momento aqui, para a gente falar um pouquinho mais. Muito obrigado a oportunidade mais uma vez, Gabriela, e parabéns pelo seu trabalho. Muito bem, doutor Renato Lemos, 11 horas e 26 minutos. Esse foi o Guardian Health desta quarta-feira. A gente continua a nossa programação em áudio, em nossa rádio, guardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão. O melhor da música clássica você confere por aqui e continua com Eduardo Morgado.